E aí galera, tudo bem? Vamos começar mais um programa Investindo na Bolsa aqui. Hoje nós vamos falar assim, de uma coisa que todo mundo quer saber, quem não mexe ainda, que é quanto custa operar na Bolsa de Valores, né? É uma dúvida recorrente aí. A gente resolveu fazer um programa onde a gente vai falar sobre praticamente todos os custos. Talvez escape um ou outro, mas a ideia é falar sobre todos os custos, sem poder entender quanto custa para você poder operar. Estou aqui mais uma vez com a presença aqui luxuosa, que eu sempre falo, do Matheus Nunes, né? Que é assessor credenciado da XP, que inclusive é meu assessor. E para quem não tiver assessor e tiver em Belo Horizonte, tá aqui Matheus Nunes, inclusive. Então, enfim, nós vamos falar assim, vamos começar, eu acho que pela corretagem, né, Matheus? A corretagem normalmente é onde até as corretoras brigam para poder captar o cliente aí na corretagem. Fala um pouco como é que como é que são as diferenças, quanto que está o valor, por exemplo, da XP. Fala um pouco sobre isso, corretagem. Então, Rodrigo, hoje o principal custo aí para operar na bolsa acaba sendo a corretagem, entendeu? Que é cobrada aí pelas corretoras. Hoje na XP, por exemplo, esse custo está em R$ 18,90, né, para operações com ações, entendeu? Com ações, porque grosseiramente é o seguinte: você comprou um lote de ação, você paga R$ 18,90. Você vendeu um lote de ação, você vai pagar mais R$ 18,90. Então vamos parar para pensar. Entre você comprar e vender um lote de ação, não necessariamente precisa ser no mesmo dia, ou você comprou hoje, vendeu daqui a um ano, você paga R$18,90 e R$18,90 para poder vender. Mas você sabe o que eu acho, a gente comentou até antes do programa aqui, na verdade não é o maior custo, né? Aqueles emolumentos, aquela coisa, mas nós vamos falar ali na frente ali, né, disso, né? Mas porque você paga umas outras taxas para a bolsa de valor, né, que acaba ficando mais caro. Tem alguns outros custos além da taxa de corretagem, são alguns custos aí cobrados pela bolsa mesmo, né, pela B3, que ele é um valor percentual, né, Rodrigo? Então, dependendo do tanto que você opera, ele pode até superar aí a taxa de corretagem, até porque em algumas corretoras hoje eles estão isentando aí os clientes da taxa de corretagem. Então, grosseiramente é o seguinte, você vai pagar para comprar, digamos que você vai comprar, sei lá, 100 lotes de Petrobras. Você vai pagar R$18,90 para comprar. Aí o emolumento também paga na hora de comprar, né? Emolumentos e liquidação. Você paga emolumentos e liquidação. Eu somei os dois mais ou menos, dá mais ou menos 0,04, que dá mais ou menos percentual do valor. Então, assim, fazendo de cabeça, 1% seria... vai dar pouco, vai dar quase uns R$15. É um percentual pequeno. Então, enfim, esse é o custo principal que você vai pagar para você fazer uma compra, e depois você vai pagar os mesmos custos para poder fazer uma venda. A gente está vendo uma briga muito grande com relação a esse valor da taxa de corretagem, por conta das corretoras. Por que é? Como é que é? Como é que você acha que funciona? Então, antigamente, né, Rodrigo, antes de entrar nesse mundo digital, home broker, era bem comum que todas as corretoras elas cobrassem aí uma taxa de 0,5%, entendeu? Eu vi outro dia uma reportagem falando que era caríssimo para você poder investir na bolsa, né? Você gastava uma grana mesmo para poder comprar uma lote de ação, 0,5%. 0,5%, né? Dependendo do prazo da operação, isso é diluído, né? Se for uma operação de longo prazo aí que você espera ganhar 10%, 20%, acaba que não é tão caro assim, mas para quem opera com maior frequência, day trade, swing trade, por exemplo, fica mais caro pagar essa corretagem, sim, né, de 0,5%. Entendi. Uma outra coisa que é interessante a gente falar é o seguinte, tem a questão do imposto de renda, que é mais uma taxa que você vai pagar, né, para poder fazer essa operação. No caso de day trade, é mais caro, 20% de imposto de renda sobre o seu lucro. E no swing trade é 15% em cima do seu lucro. Só para relembrar, day trade é quando você opera, por exemplo, comprou a ação hoje e vendeu hoje ainda. Então, ou seja, você está fazendo uma operação no mesmo dia. Nesse caso, o imposto de renda é mais caro, é 20%. Então, grosseiramente, digamos que você comprou Petrobras por, sei lá, 100 lotes por 2.500 e vendeu por 2.600. Você ganhou R$100. Então, além dessas taxas todas, você vai pagar 20%. Desses R$100, que no caso seria R$20. Então, enfim, essas taxas, assim, as pessoas ficam um pouco confusas com relação a isso, mas hoje a gente já tem, inclusive eu tenho aquele aplicativo aquele lá. Programa, né, que um programinha, vou até fazer uma propagandazinha, chama IRPF Bolsa. Né? IRPF Bolsa. É um programinha baratinho, custa R$80, é o que eu estou usando, ele já faz toda essa análise para você de custo, inclusive te fala
quanto você está pagando de imposto, quanto que você vai pagar de taxa, de emolumento, enfim, ele dá uma ajeitada. Porque é muito importante, esse ano foi a primeira vez que eu fiz a minha declaração de imposto de renda, já colocando as ações. A princípio eu fiquei apavorado, achei que ia ser complicado e tal, mas na verdade quando você tem um programinha desse, né, esse aí que eu citei, ou até os próprios bancos, eu acho, as corretoras também cobram um valor lá que você, acho que o Itaú, se eu não me engano, você paga R$50, ele já faz o lançamento das notas para você. Tem algumas opções de mercado, mas o mais barato que eu pesquisei é esse IRPF Bolsa. IRPF Bolsa, é R$89 por 2 anos. Então, assim, é importante se observar que tem esses custos, mas eles também não são tão altos assim, né, Matheus? Na verdade, quando você pega esses custos, se você colocar dentro de uma operação, por exemplo, de acima de 10 mil, eu acho que ele fica... Né? O custo fica muito pequeno, não é? Sim, essa taxa fixa com uma quantidade de dinheiro aí que não seja muito pequena, é tranquilo, R$18 aí, não é caro se você for operar longo prazo com um valor acima de R$10.000 talvez. O problema é quando você vai fazer operações diárias aí, day trade, swing trade, que você espera ganhar com uma operação R$100, por exemplo. E se você pagar R$18 e esperar ganhar R$100 de lucro na operação, aí já começa a corroer aí a sua margem, né? Então tem outras opções também, outras corretoras que são mais baratas ainda para quem quer trabalhar com esse estilo, né, de operação. Eu vi, inclusive, também, nós esquecemos de falar aqui, para quem opera mini índice, mini dólar, tem uma taxa diferenciada, né? Eu não sei assim de cabeça. Sim, a gente estava falando desses valores agora para XP, mas para a taxa, para mini índice, para mini dólar, é cobrado por contrato. Cara, é bem mais barato, não sei de qual, para falar a verdade. Eu vi, assim, eu não sei nem qual corretora que eu vi ontem, inclusive, eu tive num escritório de um cara que só opera, até falei com o Matheus, ele opera só mini índice, aí ficou uma galera lá, eu achei muito interessante, nós até conversamos sobre isso, isso é um assunto para outro dia, mas ele me falou que está pagando alguma coisa, eu acho que em torno de 8 ou 10 centavos por operação. Sim, sim. Né? Então, porque aí esse cara que opera mini índice faz, sei lá, 50 operações por dia, né? Compra, vende. E até outra possibilidade é que, por exemplo, na XP tem como você comprar pacotes aí de corretagem. Então a corretagem fica muito mais barata do que se você comprar dela separada, né? Você fecha o pacote, o preço cai bem. Então acaba que o preço vai variar aí de acordo com o pacote que você fechar. Por exemplo, se você paga... Eu já até comprei um pacote uma ocasião. Se você, eu até parei de comprar, porque na verdade cai para 15, 13. Também, né? Eu tenho operado menos, mas assim, acaba que quando você compra pacote, você tem que utilizar, que senão você perde. Então, assim, só se você utilizar mesmo, assim, que vale a pena. Então, eu cheguei à conclusão que esses R$3, R$5 estava tendo de diferença, eu não estava me dando mais canseira necessariamente do que vantagens, coisas. Agora fala também para mim um pouco do seguinte, como é que se o cara não quiser mexer com nada disso, ele tem como operar pela mesa. A XP também faz isso, né? E as outras corretoras também. Sim, tem como operar pela mesa e tem algumas vantagens em operar pela mesa que basicamente você está terceirizando isso, né? Como se fosse, você está delegando essa função que ao invés de você correr aí um risco operacional, de você tem que pegar o computador ou o celular para operar, você pode ligar para alguém da mesa, ou eles te mandam um e-mail ou uma notificação no celular, e eles fazem a operação para você, entendeu? O interessante de você fazer uma operação pela mesa é que você está pedindo para alguém fazer isso, alguém que já é do mercado, e está passando o risco operacional para essa pessoa e não fica com mas você. Aí é claro, o custo é mais caro. Quanto que é o custo? O custo é mais caro e é aqueles 0,5% que a gente já tinha falado, entendeu? Tá, e ele vai fazer 0,5%. Ele comprou, ele leva 0,5%. E na hora de vender, ele pega mais 0,5% também. Sim. Tem uma operação que nós chegamos até a falar no final do ano passado, que é aquela operação estruturada que você faz através da mesa. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, as operações estruturadas, muitas vezes elas envolvem aí alguns derivativos, alguns instrumentos financeiros que não são negociados em ambientes de bolsa, né, Rodrigo? Então, você precisa fazer elas via mesa. Então, o legal da mesa nesse caso é que você só consegue fazer essa operação com a mesa. Sem a mesa você não conseguiria fazer. Grosseiramente, essas operações estruturadas, assim, vou falar bem grosseiramente, só para vocês poderem entender. Digamos que vocês comprem Petrobras por 25 e com o objetivo de vender, sei lá, por 30, grosseiramente, tá? Daí essa operação estruturada, a própria mesa, ela faz tipo uma proteção, né, Matheus? Assim, contra, por exemplo, se a bolsa cai muito,
você compra como se fosse um seguro. Grosseiramente é como se fosse um seguro que você está comprando. Se ele cair, a partir de um momento vai vir alguém vai pagar você vai pagar esse seguro para alguém garantir que, se por acaso ela chegar abaixo de 24, essa pessoa vai assumir esse prejuízo. É claro que você vai pagar um percentual para ela. E ao mesmo tempo, para pagar parte desse percentual para ela, você faz uma operação de subindo também acima de 30, onde você entrega um pouco do seu resultado. Você pode fazer uma operação em que você tenha uma proteção e pague essa proteção com um custo de oportunidade. Então você abre mão de uma rentabilidade excepcional, porém improvável, para ter aí uma proteção, nem que seja parcial, em um cenário de queda. Grosseiramente então, você está basicamente isso aí. Você está comprando por 25, por exemplo, essa proteção, grosseiramente, se ela for para 30, acima de 27,50, o lucro é de quem para quem você te comprou essa proteção, né? Esse que vai pagar pela proteção, desculpa, né? Então, na verdade, é o seguinte: grosseiramente você não vai pegar todo o lucro, mas também, se por acaso ela cair, você não pega todo o prejuízo. Grosseiramente é isso. Tem várias variações, mas a ideia é essa. A ideia é essa, né? Porque aí, então, assim, para quem mexe menos, de repente vale a pena. E aí é cobrado 0,5% também, é a mesma coisa, né? Ou é cobrado um pouco a mais também quando tem essa operação? Não, 0,5%. Essa operação estruturada é 0,5%. Tá. Uma outra coisa que é importante a gente falar é o seguinte: plataforma. Eu estou usando, assim, por exemplo, agora o Profit Chart, que é o mais famoso deles aí, né? O Profit Chart Pro. E aí eu tô até pagando R$180 por mês e tal. Quando você faz a operação acima de 200, é assim que é na XP? Explica como é que isso, acima de um determinado valor, acima de R$257, se eu não me engano, de corretagem que você gera para a corretora, você não precisa pagar, então, a plataforma, entendeu? Mas lembrando que essa plataforma que eu estou pagando é uma plataforma que é a mais usada no mercado financeiro, né? É a plataforma profissional, né? Para fazer operação. Para quem é trader, assim, a nível de pessoa física, sim, é mais utilizado. Tá, mas isso eu estou falando no meu caso. Eu acho que esse exemplo até fica um pouco fora, porque você que está começando, você tem a plataforma online da XP que você não tem custo nenhum. E para quem é profissional, tem até o XP Pro também, né? Que é um software. Tem várias outras plataformas. Tudo de graça. Tem várias outras que não tem custo operacional, né? Para operar. Pagar mensalmente, né? Eu estou usando o Profit Chart porque ele tem um monte de ferramenta. Enfim, quando você começa a aprofundar, você começa a querer aprender tudo. Eu estou usando muito nessa fase. Como eu estou aprendendo muito, eu estou usando esse Profit Chart. Mas eu até usei um pouco o XP Pro, assim, ele é muito bom também. Ele dá para poder operar bem. Não, o XP Pro é bacana também. Agora ele está até sendo substituído aí aos poucos pelo Bull, aí, que é uma nova plataforma que vai ser a principal aí. Eu vi. A Bull é da XP, diga-se passagem? Não é da XP, mas vai ser a principal aí a ser usada pelo pessoal do XP. Eu até instalei ela e tal, mas eu instalei só no notebook, porque ela só roda no Windows 10, tá? Para quem aí tem, igual eu, tá usando ainda o Windows 8 ainda na máquina, ela não vai funcionar. Matheus, fala também um pouco pra gente, assim, como é que funciona impostos, já que nós estamos falando em custos. Mensalmente, tem algumas, as ações distribuídas, não é mensalmente, né? Periodicamente, dividendos e juros sobre o capital. Fala também como é que é um pouco dos impostos de renda e custos sobre isso. Por enquanto, né, o dividendo ainda está isento de impostos, né? Tem toda uma discussão aí em Brasília para ver se tributa dividendos, não tributa dividendos, mas por enquanto os dividendos são isentos e os juros sobre capital próprio, eles são aí tributáveis, entendeu? Na verdade, por exemplo, eu recebo isso direto de ações que eu já tenho. Às vezes, na verdade, acontece comigo direto que eu nem vejo, que de repente eu assusto e lá aparece lá. É porque eu compro, vendo, aí coincide, por exemplo, de um dia eu estar com uma ação específica lá e ela vai e paga um dividendos ou um juros sobre o capital. Aí, por exemplo, o Petrobras, aquela vez eu te liguei, não, tem 8 mil aqui de dividendo, né? De dinheiro aqui pra mim e tal, como é que é isso? Você falou, não, aí que você me explicou naquela ocasião, surpresa boa. Foi uma surpresa boa. Mas de qualquer forma, esse exemplo que ele está dando do dividendos não tem e do juros sobre o capital tem, na verdade já chega descontado para você não precisa declarar, você não precisa fazer nada, porque ele já chega, você já pagou o imposto e está tudo certo. Então, assim, é como se fosse o juros sobre o capital, como se fosse um jurozinho que você recebe sobre o capital que você está comprado na ação, né? Na verdade, tem muita gente que inclusive vive
né, Matheus? Compra a ação e vive objetivamente, em vez do cara deixar o dinheiro no banco aplicado, ele compra a ação e fica recebendo esses dividendos e esses juros sobre o capital, não é isso? Sim, sim, a ideia é de viver de dividendos, é participar da empresa aí como um sócio, esperando receber aí uma parte dos lucros dela através de dividendos, né? Então é uma ideia interessante. Tá, para fechar essa parte de curso, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente está falando repetidamente aqui com relação inclusive passa uma impressão ruim, a gente vê muitos vídeos, ganha dinheiro fácil na bolsa, como eu já disse anteriormente, não é tão fácil, e o que faz as pessoas arriscarem tanto é a questão da alavancagem, né, Matheus? Então, assim, observar, fala dos custos, como é que funciona o custo de uma alavancagem, para a pessoa poder entender. Como é que funciona assim, o custo operacional? O custo operacional vai ser o mesmo que a gente falou aqui agora, né? Você vai pagar corretagem e emolumentos. Mas se você dormir com ela... você pode, dependendo do ativo, aí você vai ter que pagar os ajustes diários. Mas acho que o principal problema dessas operações muito alavancadas não está nem no custo. O problema é você estar correndo um risco aí de, por estar alavancado, você não pode carregar esse papel para sempre, como você faria aí no caso de uma ação, entendeu? No papel à vista. Os papéis aí, os derivativos, eles têm data de vencimento. Então, você poderia até tentar prorrogar isso, mas é mais complicado. O interessante de você operar à vista, comprando a ação diretamente, é que se a ação cair, você simplesmente teve uma desvalorização do seu patrimônio. Quando você está operando alavancado, se o ativo que você tem ele cai demais, você corre o risco aí de ser chutado para fora da operação pela corretora. É porque a gente acabou adiantando. O que é trabalhar alavancado? Por exemplo, trabalhar alavancado, hoje as corretoras, a maioria delas aí dão por exemplo, você tem R$1.000. Tem algumas corretoras em alguns papéis que até 100 vezes, né? Sim, dependendo, se for um mercado Forex, por exemplo. Então, o que acontece? Vamos pensar que você tem R$1.000 de saldo lá na sua conta da corretora. Ela vai permitir, por exemplo, você comprar até 100 mil ações, por exemplo, até R$100 mil em ações. Na verdade, isso para ações é até menos, não chega a ser tão... Não chega a 50? Não, R$1.000 em ações, você chegaria, acho que talvez uns 4 mil, entendeu? Eu achei que ações, na verdade, alavancado, mesmo Petrobras, eu acho que Petrobras é mais, não? Acho que não, para se alavancar ainda mais, aí que, como eu estava falando, para se alavancar ainda mais do que você poderia fazer dessa forma que você comentou agora, você poderia comprar, por exemplo, algum derivativo, algum outro instrumento financeiro, por exemplo, um futuro ou uma opção, aí sim você conseguiria ter uma exposição muito tem mais razão, sim. Na verdade, alavancada. Mas assim, só para vocês poderem entender, porque a gente falou de alavancagem aqui nos últimos 2 minutos, é o seguinte, alavancagem, então você tem um dinheiro Y lá e a corretora, vamos pensar, voltando, vamos fazer 10 mil. Você tem 10 mil de saldo, a corretora te permite operar até R$40 mil. Ou seja, você não tem aquele dinheiro. Então, esse dinheiro você vai ficar comprando e vendendo com aqueles 40 mil, lá, que isso, né, você tem 10 e está recebendo 30 mil de crédito, vamos chamar assim, né, Matheus? E aí você fica operando esses 30 mil que você não tem. Aí é onde aumenta bastante o risco, né? Sim. E quando a gente fala, quando eu usei a expressão também, para quem não conhece ainda, dormir, é quando você comprou uma ação e, digamos que ela caiu e você não quis vendê-la naquele dia porque você acredita que no dia seguinte ela vai subir. Então, você tem que ficar com a ação comprada sem você ter o dinheiro. Então, você vai pagar um aluguel para ela. Isso. É meio que você não está pegando uma ação alugada, né? Não é um BTC. Não é um BTC, não. Seria como se estivesse pegando um dinheiro emprestado mesmo para a corretora. E quais são as taxas disso? A taxa disso, se eu não me engano, é 0,3 por dia, mas não tenho certeza. Então, enfim, aí é onde começa assim. Então, assim, o ideal disso tudo que a gente está falando aqui, para quem está começando e vai investir, porque a gente explicou assim, as coisas básicas para quem realmente ainda está começando a investir. O que ocorre é o seguinte: evite trabalhar alavancado. Trabalhar alavancado e trabalhar com opções, né, que o Matheus falou, que é um outro assunto também que nós vamos explicar, são as coisas mais perigosas. Começa agora
pela maneira mais fácil, que é comprar o seu lote de ação através de uma boa corretora, através de um sistema estável, né, Matheus? Porque você vai ter, os custos que você vai ter, vai ser esse que a gente abordou, alguma coisa, vamos falar aí para quem opera 10 mil reais, aí, alguma coisa em torno de 40 reais, 30 reais para fazer a compra e depois mais ou menos uns 30, 40 reais para você vender essas ações, que é a maneira mais segura e você vai minimizar os custos dessas operações. Mais alguma coisa sobre que você queria falar sobre essa questão de custos? Na parte de custos, não, acho que o principal é isso mesmo. É importante, por exemplo, você escolher bem a sua corretora, porque cada uma delas, por exemplo, eu acho isso positivo na XP, até o motivo que eu tô, é o fato dela ter várias opções. Você tem hoje, você pode fazer compra pelo aplicativo, pode fazer compra pelo próprio home broker online que ela tem esse outro aplicativo que é o XP Pro. Enfim, o Profit Chart, não, estou dizendo dos que não são pagos, né? Porque o XP Pro não é pago. Então, enfim, para quem está começando, começa com essa plataforma online, né? Com esses custos baixos, eu acho que dá para poder começar a operar devagarinho. Para fechar mais alguma coisa aí, Matheus? Não, para fechar isso, presta bastante atenção nos custos, entendeu? Muita gente que vai começar a tradear, eles fazem as contas e se esquecem dessa parte aí de emolumentos, de imposto, e isso tem uma importância grande aí no resultado do final do mês. Tá, uma dica que ele falou, eu lembrei aqui, que é uma teoria que eu sempre faço nas minhas operações, é o seguinte: menos de 0,04%, esse 0,04% eu sempre deixo para custos. Então, por exemplo, se você vai comprar uma ação e ela subiu 1%, lembra que 0,8, né, ou 0,10 no máximo, você vai entregar aí para esses custos operacionais, tanto de corretora quanto da B3. Beleza? Vamos ficar por aqui. Matheus, obrigado mais uma vez pela sua presença. Valeu, Rodrigo. E semana que vem a gente está de volta aí com mais um tema aí que interessa a quem está querendo investir ou quem já está investindo na bolsa. Grande abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!